Fala, exploradores do canal Geociências Hoje. Aqui com vocês, professor Reginaldo Vitorino, especialista em geociências e ciências atmosféricas e astronômicas. Em mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos abordar o mistério da AMAS. Isso mesmo, é a sigla para a Anomalia Eletromagnética do Atlântico Sul, que neste momento está estacionada sobre as regiões sul-sudeste do Brasil, estendendo-se sobre o Oceano Atlântico na região sul até o continente africano, em sua região sul também sobre a África do Sul. Bom, afinal de contas, o que seria essa anomalia? Bom, como já falamos em vídeos anteriores, o planeta agora, nesse exato momento, em 2024, estamos passando pelas chamadas inversões geoeletromagnéticas. E essa anomalia possivelmente seja um fenômeno relacionado a essa inversão dos polos geoeletromagnéticos, mas também se caracteriza pela diminuição, enfraquecimento do campo geoeletromagnético na superfície do planeta. Esse campo que é formado nas profundezas, no núcleo do nosso planeta, que é composto de uma liga de ferro e níquel, que não está em estado líquido, como muitas pessoas acham, o ferro não está ali em estado líquido como a água, mas ele está em um estado pastoso, muito semelhante quando nós preparamos o famoso angu, sabe quando você está preparando aquele sopão ali? Então ele fica naquele comportamento plástico, onde nós observamos, através das lavas que são expelidas pelos vulcões, esse comportamento e deduzimos, a lava em si não é a liga de ferro-níquel que está no núcleo planetário, mas sabemos que é formado por esse tipo de material devido este material gerar essas linhas de campo. Corretamente, e essa estrutura do nosso planeta está localizada a 3.000 quilômetros sob o subsolo, ou seja, em direção ao centro do nosso planeta. E nessa região especificamente onde está localizado o Atlântico Sul e consequentemente o Cone Sul brasileiro, está sendo observada uma anomalia, ou seja, as medidas que são somadas, a somatória de toda a superfície do planeta onde tem os nossos centros de medição, no Brasil nós temos 2 observatórios, um em Vassouras, no Rio de Janeiro, e outro localizado em Manaus, na Amazônia. E quem está a cargo de fazer esse monitoramento são as agências espaciais, a NASA, a Agência Espacial Americana, a ESA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Brasileira, juntamente com o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que em parceria com a Roscosmos, a Agência Espacial Russa, fizeram o lançamento de um nanosatélite para fazer a captura dessas informações e monitorar. Bom, quais são os riscos diretos que nós podemos estar sofrendo por ação dessa diminuição do campo, que é observado em 300 metros até alguns quilômetros em profundidade? Ainda não temos dados precisos, estamos aguardando o retorno das pesquisas, mas as implicações diretas sobre o impacto na nossa vida tecnológica, uma vez que o enfraquecimento desses campos, no caso de uma região tão ampla como esta sobre nosso território, nós temos um impacto tecnológico muito grande, ou seja, os satélites têm que entrar em stand-by quando passam sobre a nossa órbita, exatamente nessa região, pelo fato dessa diminuição da proteção, segundo estudos da ESA e da Roscosmos, nós temos uma perda desse campo eletromagnético de 9% dos últimos 200 anos. O que isso tem impactado diretamente? A interferência e consequente destruição, ou seja, falha, a perda desses satélites, não que eles vão cair lá do espaço, mas vão deixar de ter a sua utilidade e, portanto, impactando nas nossas telecomunicações. Também teremos o efeito, devido à entrada das partículas carregadas, que vêm do espaço, por intermédio de ações de tempestades solares ou mesmo dos raios cósmicos que vão adentrar em altas atmosferas, assim como nas altas latitudes, tanto no Polo Norte como no Polo Sul, e também impactam diretamente as linhas de transmissão e geração e retransmissão de energia elétrica. Uma vez que a nossa sociedade é uma sociedade extremamente tecnológica, a partir do momento que sofremos blackout, como o Canadá sofreu em Quebec em 1989, onde milhões de pessoas ficaram sem energia, nós temos prejuízos na casa de milhões e bilhões e mesmo prejuízos
contra a vida humana. Imagine quantas pessoas dependem da UTI, CTI estarem com seus equipamentos funcionando. Como exemplo do Canadá que citamos, foi um blackout que afetou por vários dias, né, chegando a superar mais de uma semana, onde aquela população local ficou sem energia elétrica. Então, um dos impactos, né, imediatos que nós teremos sobre nossa sociedade diretamente, devido ao enfraquecimento da ANAS sobre o Brasil, seria exatamente a falência, né, das nossas telecomunicações, o que inclui inclusive o funcionamento do GPS, né, lembrando que as nossas tecnologias são orientadas sobre o sistema de GPS americano, não sobre o GLONASS, né, que é o sistema de GPS russo que trabalha com satélites em outras regiões do planeta e não especificamente sobre essa área. Também passando sobre essa área, mas com maiores altitudes com outra tecnologia. Não é o ponto agora desse vídeo. Em outra ocasião nós vamos falar também sobre o sistema de georreferenciamento, sistemas de posicionamento global de sensoriamento, né, os GPS. Mas o foco desse vídeo de hoje aqui, nós estamos discutindo sobre os principais impactos. Bom, muitos têm associado, né, a ação, né, sobrenatural, até mesmo ações de abertura de portais, né, intervenção ali do Triângulo das Bermudas, até mesmo intervenção de ETs, mas na verdade os pesquisadores ainda não têm um consenso sobre o que tem ocasionado, né, essa anomalia, mas sabe-se que de alguma maneira nós estamos observando uma mudança no sentido direcional de rotatividade, porque as diferentes camadas do nosso planeta, elas rotacionam de formas diferenciais. O que isso quer dizer? A crosta terrestre, que é essa camada que nós estamos aqui sediados, né, onde nós estamos vivendo sobre essa superfície, construindo nossas cidades, plantamos, fazendo nossas plantações, enfim, ela gira de sentido leste a oeste, certo? O mesmo sentido que o planeta gira ao decorrer do dia, onde nós vemos o Sol nascer e poer. Mas, porém, as camadas internas, como manto externo, manto interno, núcleo externo, núcleo interno, eles giram respectivamente em sentidos opostos, né? O manto externo ele gira em sentido horário, né, anti-horário em relação à nossa superfície, já o interno gira no mesmo sentido que nós, e o núcleo superior, né, a que está mais externa, fazendo já a transição para o manto, lembrando que a camada do manto terrestre, ela é composta basicamente, né, por rocha derretida e também por ligas, né, bolsões de metais derretidos, né, em estado plástico, como falamos, devido à alta pressão e temperatura dessas regiões. E o núcleo interno, esse sim, mais composto basicamente de uma liga metálica ferro, né, de ferro-níquel, né, devido ao seu peso molecular e maior densidade, eles concentram-se mais no núcleo, ele já gira de uma maneira diferenciada, ou seja, ele não tem um sentido horário e anti-horário, ele gira como se ele estivesse vibrando, né? Como um sentido bem semelhante com a minha mão aqui, mas pense ele girando em sentidos opostos, porque não é sólido, correto? Então eles geram, né, esses efeitos que vão responder sobre a superfície do nosso planeta e também nas extensões onde a nossa atmosfera já deixa de ter relevância, já entrando no espaço aberto, né, em direção ao sistema solar, né, onde nós temos a ação ainda do campo eletromagnético e geoeletromagnético terrestre, gerando então esses campos, né, que são fundamentais para a migração de animais, né, até mesmo para a orientação de circulação das correntezas atmosféricas e oceânicas. Outra implicação direta que teremos, né, sobre nossas vidas é, né, as mudanças, como falamos já, né, dessa circulação atmosférica e oceânica devido à maior energização da nossa atmosfera, como estamos observando, né, com essa ação agora do máximo solar que estamos enfrentando e também dessa maior entrância, né, de partículas de alta energia, né, os raios, né, cósmicos que adentram a nossa atmosfera, que hoje sabemos através da astronomia, da cosmologia, né, que são respectivamente o estudo dos astros e do universo, que devem principalmente, né, de ações de astros como supernovas, né, que é o resultado da morte de uma das formas de morte estelar, assim como também da interação de certos tipos de astros como magnétrons, como estrelas de nêutrons e também possivelmente buracos negros, né? Eles emitem essas partículas altamente carregadas que atravessam o espaço interestelar e bombardeiam o nosso planeta.
e com esse campo eles são refletidos de volta ou refratados, mas entrando com uma menor intensidade na nossa atmosfera. Já nessa região de anomalia, né, observa-se que está tendo um aumento em até 10% dessa entrância desse tipo de material de energia, né, na nossa atmosfera, e que como resultante temos já alguns levantamentos, né, alguns pesquisadores, cientistas já apontando, né, que está tendo esse acréscimo, né, energético sobre a nossa atmosfera. Então essas implicações diretas seriam implicações tecnológicas, né, um possível blackout, aí onde nós ficaríamos sem energia e consequentemente todos os nossos equipamentos também falhariam, a internet, né? Outra falha também seria possivelmente o impacto e até a paralisação dos nossos serviços logísticos, como né, que dependem da orientação do GPS, então através dos modais aéreo, naval, né, ferroviário e até rodoviário. Então veja que geraria um caos verdadeiramente sobre a organização da nossa sociedade, como entendemos, né, aqui a nível Brasil e latino-americano, bem como também sul-africano e australiano, né? Uma vez que essa anomalia, como falamos, ela se estende até a África, mas como nós temos, né, as linhas de rotação dos satélites, né, se uma vez impactados e eles sofrendo essa danificação e os cabos submarinos de comunicação de internet, teríamos afetado toda essa região do hemisfério sul e, consequentemente, também um impacto sobre o hemisfério norte, que de alguma maneira também demanda, né, recebe, né, proventos também provenientes da região sul, né? Então veja que os impactos são inúmeros possíveis, né, sobre a nossa sociedade. A vida humana em si não teria risco, a não ser riscos indiretos, como falamos, devido a essas anomalias também estarem contribuindo com essa maior variabilidade, né, que estamos observando, a instabilidade da nossa atmosfera e oceano, resultando em tempestades cada vez mais cíclicas sobre o nosso país, né, e os países aqui vizinhos do Brasil. Tá certo, pessoal? Então nós ficamos por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, né, já deixa seu like, compartilha aí nas suas redes, no seu WhatsApp, no seu Telegram, né, assine aqui o sininho para que você receba novas notificações, para que futuramente nós venhamos estar enviando novos vídeos, novos assuntos. E se você gosta desse tipo de informação, desse tipo de assunto, né, pedimos que você interaja, deixa aqui nos comentários, né, se você quer que a gente comente sobre outras questões, outras características, outros fenômenos, né, que estão ocorrendo aqui em nosso país e mesmo no mundo, a qual nós iremos aqui trazer para fazer uma explanação para vocês. Então agradecemos mais uma vez e até o próximo vídeo.